Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Taberna Maçã Envenenada. Acredito que para muitos aqui seja a primeira vez, né, que estão vindo aqui. A gente tentou escolher um lugar bacana que dê para todo mundo ver. Eu acho que, mesmo dividido, acho que dá para todo mundo assistir direitinho, né? Antes da gente começar aqui com o painel, eu convidar o Lucas para vir para cá. Gostaria de reforçar o agradecimento ao Taberna Maçã Envenenada, na pessoa do Paulo, que nos ajudou bastante aqui no planejamento desse evento, né? E que a gente agora, suspeito para falar, nós já éramos clientes daqui e agora a gente vai acabar sendo parceiro. Para quem gosta, para quem curte jogos e RPG, é bom saber que hoje está sendo um pontapé inicial de um projeto que a gente vai tocar aqui no Taberna, de jogos de mesa, de RPG, de fantasia, né? Todas as quartas-feiras, tá certo? Aí vocês, vou pedir para vocês seguirem também no Instagram, perdão, Paulo, Taberna Maçã Envenenada, não é isso? O Instagram da casa. Seguir também o Instagram da produtora, Southed Studios. Southed, como está escrito aqui, ó, Southdge. Lucas vai explicar o porquê do nome, né? É um assunto bem interessante, bem bacana, o porquê desse nome, né? E aí, para quem não sabe, me apresentando, eu sou Eric Lima, eu sou hoje responsável pelo marketing e comunicação da Southed Studios e do Raptors, né? Eu sou diretor da Aquele Brasil, que é uma empresa de desenvolvimento, uma agência de comunicação e desenvolvimento. Então, se vocês tiverem algum negócio, alguma ideia que vocês queiram desenvolver, que queiram dar presença também, principalmente digital, pode seguir lá a gente, pode entrar em contato, @Aquele Brasil, AKILLI Brasil, tá certo? E para não me estender muito, a gente ir direto ao assunto, eu gostaria de chamar o autor do livro, do qual motivo estamos todos aqui para celebrar o lançamento. Ele que é uma pessoa que a gente se conheceu na incubadora de startups de Jaboatão dos Guararapes, que foi também o lugar onde o projeto também se desenvolveu, uma parte, né, da caminhada se desenvolveu lá na incubadora, a gente se conheceu lá. Eu tinha um projeto lá também desenvolvendo, e depois que a gente saiu, enfim, da incubadora, a gente seguiu o relacionamento e agora a gente está aqui juntos, né, promovendo esse lançamento. Então, gostaria que vocês recebessem com muito carinho e uma salva de palmas o autor de Raptors of Southed, Lucas Carvalho. Seja bem-vindo. Tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Dá uma olhadinha aqui na câmera para ver se está tudo enquadrado, né? Porque a gente está gravando também, a gente vai colocar isso nas mídias da Southed Studios, né? Mas, Lucas, antes da gente falar, obviamente, do... Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Valeu, DJ. Antes da gente partir para falar propriamente do livro, eu gostaria que você contasse a sua trajetória até o momento que você começou a desenvolver, a escrever, né, de fato, a história do Raptors. Tá ok. Boa noite, pessoal. Antes de responder a pergunta do Eric, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão aqui. Muitos que estão aqui não me conhecem tempos recentes. Muita gente aqui viu essa jornada como foi, viu a caminhada que foi para chegar até aqui. Não foi uma jornada fácil. E todos vocês, de alguma maneira, fizeram parte até aqui para chegar nesse momento. Então, antes da gente responder essa pergunta, eu queria primeiro deixar meu muito obrigado a todos vocês por estarem aqui junto com a gente nesse momento especial. Primeiro de tudo, meu muito obrigado a vocês. Vou pedir só um favorzinho para você. Fala só mais um pouquinho próximo do microfone. Tá certo, tá certo. O DJ já Beleza. estava ali tentando. Tá certo? Então, Lucas, explica pra gente assim como foi a sua trajetória até o momento que você começou a escrever. E o que te motivou, de fato, a escrever o Raptors? Primeiro que o Raptors, a ideia sim partiu de um desafio. Na época,
2018, quando começou essa jornada com Raptors, foi um momento difícil da minha vida. É uma época que eu estava no período de transição entre a questão de trabalhar como um auxiliar da Marinha Mercante e eu nesse cara de jogos. E o pessoal me desafiou, dizendo que na época tinha um projeto, mas o projeto não estava caminhando. E uma certa pessoa me desafiou perguntando: se você conhece tanto sobre jogos, como desenvolver jogos, com o conhecimento que você tem, por que você não desenvolve algo sozinho? Então eu olhei, tá certo, desafio aceito. Vamos tocar esse desafio. Procurei qual seria o tipo de jogo que eu poderia desenvolver e veio a ideia do livro-jogo, ser um mercado que poderíamos entrar e que eu poderia tocar esse desenvolvimento. A princípio foi no meio digital, começou pelo mobile, começou pelo PC, em meios digitais, e foi caminhando o projeto, a gente se conheceu na incubadora, como você falou, continuou a ideia, e hoje estão fazendo esse lançamento agora em mídia física, e de novo reforçando mais uma vez meu agradecimento a todos vocês, desde aquele desafio inicial, aquela pessoa que está ali, que desafiou, tô ligado você, a pessoa também que me ajudou em todo momento, estou vendo aqui também, e a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem. Salva de palmas, por favor. Bom, a gente está aqui agora com a presença do Paulo porque ele tem uma surpresa para vocês. Por favor, Paulo, faça as honras. Todos que celebram com a gente, já é uma cultura viking. Os reis, rainhas e príncipes e princesas, eles celebravam com o melhor dos espumantes da época. Então, por que não celebrar com nossos amigos e parceiros o início de uma grande jornada? Que a gente vai iniciar agora e vai vir a abertura da quarta dos jogos. A gente dá continuidade todas as quartas aqui com Raptors, os parceiros, amigos, para que não tenha fim. Beleza? Muito obrigado. Olha, a coisa tá... Foi a surpresa que a gente falou que estava organizando para vocês. Tá vendo? É uma celebração, com certeza, não deixa de ser. É uma celebração, tá vendo? Com certeza. Eu tenho falado muito para Lucas que... Olha aí, rapaz. Eu tenho falado muito para Lucas que esse é um pontapé inicial de algo muito grande que está por vir através do Raptors, que é só o começo. É só o começo. A gente está diante de mais um, né, um novo e mais um autor e escritor da literatura, por que não, né? Isso aqui não é história também, não é verdade? Então Sem a gente dúvida. está diante de mais uma para o senhor, por favor. E diante de um novo escritor, né? Eu falo muito que precisa ser escritor pernambucano, tá? Porque é para fortalecer a cultura daqui. Muitos já devem ter percebido pelo meu sotaque. Eu não sou de Pernambuco, eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui há muitos anos. E é uma coisa que eu tenho falado bastante para o Lucas. Eu falei assim, para também promover o que a gente tem aqui em Pernambuco. Que agora a gente tem uma produtora de jogos, e não só uma produtora de jogos, mas uma produtora pernambucana de jogos. Beleza? E vamos ao brinde? Saúde. Brinde a vocês também, muito Para obrigado. todos vocês, para todos Brinde a vocês. vocês também. Muito obrigado. Podemos dar continuidade. Com certeza. Ô Lucas, explica pra gente agora quais foram as principais inspirações que levaram à criação de Raptors of South Edge, e além da criação de Raptors, mas também a criação dos personagens de Raptors. Quais foram as suas inspirações para a criação? Boa pergunta. Parte das inspirações vem de uma série de livros que eu jogava há muito tempo quando era criança, que eram Aventuras Fantásticas, muito antigo, na época assim.
Não sei como isso caiu no meu colo e serviu de inspiração. Tem o quê de Mad Max, tem o quê de Resident Evil, por que não? Mas a ideia foi conceber um cenário que oferecesse uma coisa de diferente. Algo que, nesse cenário que tão comum de zumbis, de infectados, de pós-apocalipse, o que é que podemos fazer de novo? O que podemos trazer de novo para esse cenário? Um cenário onde, por que não imaginar a civilização de um modo diferente? Não que estivesse totalmente destruída, não que estivesse enfrentando o apocalipse agora, imediatamente, mas algo no meio do caminho. A jornada, então, ela se dá nem exatamente no início do apocalipse e nem no fim. Na verdade, o jogador ele percorre o caminho durante o apocalipse, né? Exatamente. Bacana. E aí, corroboram bastante com a próxima pergunta também, que o fato de você estar jogando durante a jornada, né? E aí, não vou dar spoilers do final, porque, embora seja um livro, é um jogo também, tá? Então, todos vão chegar lá no final. Mas, só o fato de você estar vivendo isso já é um diferencial. Mas, fora isso, e aí, é uma pergunta um pouquinho mais específica, por quê? Porque a gente está falando agora do mercado de livro-jogo, que, embora pareça ser uma coisa nova, a gente estava até explicando ali para o nosso amigo André Porto, não é isso? Perdão? Eu estava explicando para ele que o mercado de livro-jogo, embora para nós pareça novidade, mas não é. É uma coisa que a gente está tentando trazer de volta. Mas o que difere Raptors of Solfege das outras obras do mercado? Você quer saber primeiro do mercado ou você quer saber a diferencial do Raptors primeiro? Se puder explicar o mercado, já ajuda na resposta. Dá o serviço completo, né? Tá certo. O mercado em si de livros, jogos, de gamebooks não é recente, tá? Ele começou por volta dos anos 70 e 80, junto com os RPGs de mesa. E na virada do século ele teve uma queda, junto com uma parte da mídia impressa, na virada da internet e tudo. Sendo que, alguns anos atrás, surgiu já lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, alguns países lá fora, estúdios fazendo esse tipo de jogo para o mobile, específicos para isso. Nesse conceito de livro-jogo, né? Para o mobile. Isso. Nesse contexto, fazendo esse foco, trazendo esse nicho para o Brasil, na mídia digital. Havia algumas iniciativas trabalhando com livro-jogo no Brasil ainda, algumas editoras específicas, mas era uma coisa muito pontual. Você vê que não era o foco daquela editora, não era o foco daquele momento. Você lembra de algum título de livro-jogo que fez sucesso aqui no Brasil, mesmo que lá atrás? Vou lembrar de um, faz tempo isso, No Coração dos Deuses. É, na verdade, a adaptação de um filme brasileiro que fizeram para um sistema, mini-GURPS, e era um livro-jogo também, mas era usando as regras de 100% GURPS. nacional, no caso. 100% nacional. Uau. Entendeu? Havia outros, Conspiração do Mon, tem material também da editora Jambô também, mas, no caso, a ideia do Raptors é trazer algum desses conceitos que estavam lá antigamente, entendeu? E também trazer uma história com ritmo mais acelerado do que se costumava fazer na época. Sim. Ficar mais dinâmico, né? Exato. Que aí é uma coisa que prende as pessoas, o perfil de consumidor atual, né? O perfil de consumidor atual, ele é um pouco mais imediatista, né? Ele prefere que a história discorra de uma velocidade um pouco mais rápida, não é isso? Exato. E a ideia também é como você cadenciar essa história de um ritmo mais acelerado. Sim, entendeu? Para prender a pessoa jogando, né? Isso. Como foi o processo de criação mesmo, de fato, de criação e desenvolvimento do Raptors, né? Porque as pessoas devem estar achando que você só escreveu um livro, mas o Raptors, ele é um livro-jogo. Então, ele traz conceitos de desenvolvimento de jogos, né? Então, como foi esse processo de criação e desenvolvimento, especificamente do livro-jogo Raptors? No caso, não foi pensando primeiro como livro, assim como jogo. Seguir Importante, o fluxo de um jogo, entendeu? Sim. Da elaboração do game design, passando pelas mecânicas de jogo, indo atrás da conceito dos personagens, da questão do fluxo da história, da escaleta da história, entendeu? O que é escaleta? Explica pra gente. Tá certo, justo.
escaleta, de uma maneira bem grosseira, seria a questão, o esqueleto do roteiro, o esqueleto da história, entendeu? O resumo, você se guiar na hora que for escrever de fato. Ou seja, mais do que ser simplesmente um escritor, acabei sendo game designer, Sim. o programador, porque a versão digital foi eu que fiz a programação. Acabou que eu também fui a pessoa que foi atrás de vender esse jogo, procurar as lojas, as publishers. Raptors é um produto de um exército de um homem só? Isso. No momento certo, apareceram pessoas que me ajudaram, como foi o caso de Edelmar, que está na tradução, o jogo em inglês. Tradutor do jogo, né, para o inglês. Isso. Pô, bacana, show. O ilustrador também, que fez essa arte maravilhosa do jogo, Sim, José Luiz, sim. não está aqui com a gente, mas quem puder depois conferir o trabalho dele nas redes dele. Um artista de um gabarito espetacular, que Ótimo. sempre que a gente precisou, a gente sempre pôde contar com ele. Mas a ideia é que foi uma luta, muitas vezes solitária, e não parou. Não parou, continuamos. Mais importante, né? Não parar, né? Isso. Quando veio a ideia de fazer a publicação desse livro, ter que fazer toda uma adaptação, algumas mecânicas não puderam ser utilizadas, ou parte da história tiveram que ser reescritas. Quase um retrabalho, né? Foi até mais longo do que a base original do projeto, em função dessas correções que tiveram que ser feitas, muita discussão com as editoras, buscar a editora certa. Agradecer também aqui ao pessoal da editora Book, que acompanha a gente também toda essa parte do processo também. Muito bom. E a paciência da editora também, que foi um cabo de guerra muitas vezes, mas graças a Deus deu tudo Bastante certo. revisão, né? Sem dúvida. Ô, Lucas, você falou da arte do José Luiz, né? E aí, para quem tiver oportunidade de ver, que já viu o livro, vocês perceberem que a arte dele lembra muito, para quem é mais saudosista, as histórias em quadrinhos dos personagens mais famosos, né? Eu estou falando aí de personagens tipo Homem-Aranha, Homem de Ferro, Super-Homem. A arte dele se equipara ao que você vê nas grandes historinhas de quadrinhos. E eu acho que é o que dá uma engrandecida no projeto como um todo, né? E aí falei de personagens emblemáticos aqui, né? Que são personagens icônicos. E qual foi a inspiração, por exemplo, para os monstros, né? Digamos assim, para os inimigos que você... E também a motivação de cada personagem, porque você controla basicamente um protagonista, certo? Mas uma das missões do jogo é você conseguir manter uma equipe engajada para poder conseguir, digamos assim, resolver ou vencer o contrato, que é o maior contrato de todos os tempos, né? De onde veio a inspiração para os personagens e os inimigos? Vamos por partes, né? Quanto aos personagens, são pessoas que, de fato, eu conheci, tá? Que me inspiraram a conhecer, a fazer essas histórias, né? Pessoas com quem eu embarquei, que eu trabalhei embarcado, estão representadas, pessoas que eu conheci nas minhas andanças, que, de uma maneira ou de outra, inspiraram certas pessoas, certas posições naquele ponto da história. Quanto aos monstros, a ideia foi sempre trazer uma coisa de elemento estratégico, entendeu? Algo que pudesse, naquele momento, que aquela criatura fosse posicionada naquela história, trouxesse um impacto para o jogador e trouxesse uma dimensão da situação que aquele mundo está passando naquele momento. Não é uma batalha sem função, não existe um ponto sem nó quando você vai desenvolver um jogo. Você sempre tem que pensar nas consequências de cada ponto, de cada reação que o jogador vai ter. Você tem que fazer o trabalho de você pensar não só por você, mas pelo jogador, o que ele poderia fazer em mais de uma opção. E as batalhas contra esses monstros representam isso também, entendeu? Então, sempre o foco foi o que esperar na situação daquela, para aquele personagem, e como essas batalhas trariam impacto para a relação dos jogadores com aquele mundo. Vê que coisa interessante, porque é uma dificuldade, eu não sei se tem mais alguém aqui que escreve livro, mas uma das dificuldades de um autor de uma obra é, durante o processo de criação, você pensar ou tentar enxergar pela ótica de quem vai ler ou de quem vai jogar, no caso, né? E aí é onde entra a dificuldade do exército de um homem só, né? Porque você vai numa desenvolvedora, numa produtora de jogos, você tem o cara que testa, você tem um cara que faz isso, tem um cara que faz aquilo, né? Sempre tem uma pessoa para cada função. Aqui é eu presa. Eu presa, né?
E aí, por falar nisso, Lucas, você consegue elencar, além desses, mas você consegue elencar, assim, desafios pontuais que você enfrentou durante o desenvolvimento? E aí eu estou falando da chegada até aqui, não só até o lançamento do digital. Para quem não sabe, o Raptors ele foi lançado primeiro digitalmente nas plataformas digitais para computador e para mobile, né? Mas você consegue elencar quais foram as principais dificuldades até chegar aqui? Primeiro de tudo, que a própria jornada talvez foi um aprendizado, entendeu? Foi para poder dominar todas as etapas de lançamento, todas as etapas de produção, todas as etapas de revisão, até conseguir o sinal verde dos sites, das lojas, para poder fazer o lançamento. Isso leva tempo, isso é uma etapa, não é fácil, porque você tem que chegar, você tem que conversar com essas pessoas, você tem que justificar o seu produto para algumas dessas pessoas, reuniões que foram feitas, tudo isso foi parte do aprendizado, foi parte do jogo, entendeu? Desculpa o trocadilho, mas faz parte do jogo, né? Isso. E para o desenvolvimento, acho que não vou dizer nem a notificação, mas a satisfação foi, ainda na fase digital, foi ter conseguido terminar a história. Dizer assim, pronto, aqui agora essa parte encerrei. Porque isso dá uma satisfação, dá uma sensação de preenchimento de você. Você se sente realizado. Aquela jornada que você não sabia como ia terminar, aquela jornada que você não tinha noção como ia terminar, e você vê aquele final, vê aquela coisa pronta, acabada, dá uma satisfação assim. É o seu filho que está nascendo, você vê isso. É uma realização, não deixa de ser, né? Uma realização, isso. Né? E aí agora, vindo mais para o jogo, né? Explica, porque assim, uma das principais coisas que as pessoas ficam assim, que dá aquele efeito wow, né? Uau, tal, é o fato de que eu estou lendo um livro, mas eu vou jogar esse jogo, né? Vou jogar esse livro, né? Dá mais detalhes de como é a dinâmica, como funciona essa mecânica, inclusive a mecânica do jogo do Raptors. No caso, o livro é dividido em passagens, e ao final de cada passagem da história, você tem uma escolha a ser feita. Certo, importante. Cada parte dessa escolha vai direcionar você para outro ramo da história. E aí que entra o diferencial do Raptors, porque você começa a ver que dessas escolhas você tem experiências diferentes. A maneira que você joga é diferente da maneira que ela joga, diferente da maneira que ele joga, diferente da maneira que ela joga. Isso entendeu? é ótimo. Você gera várias experiências dentro do mesmo jogo, né? Exatamente. E ainda você tem a questão dos combates dentro do jogo. Então, mais do que simplesmente uma experiência que só você interage com a obra interage de volta com você, com essas batalhas, com esses combates. Bacana, porque a pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu jogo só isso aqui, mas aí é que tá, né? O jogo ele também interage voltando, né? Com quem tá ali, comandando o personagem. Senão não seria jogo, se não tivesse interação. Então seria mais, aí falando até um pouco mais tecnicamente, até para quem tá assistindo também, seria uns NPCs úteis, né? Com certeza. Para quem não sabe, gente, NPC é a abreviação do inglês de Non-Playable Character, né? Non-playable characters. Que é personagens não jogáveis, né? Que é quando você tá jogando aquele jogo de videogame, é aquele personagemzinho que dá um oi pra você e que você não pode bater nele. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E aí, quais elementos... E aí eu vou fazer uma pergunta até um pouco generalista, né? Mas, o que Raptors traz de elemento que a gente pode dizer assim, esse aqui é um elemento característico do mundo geek, do mundo nerd, né? Que é uma coisa que está muito em voga ainda, né? Mas que já faz parte do cotidiano das pessoas. Mas para quem se identifica com essa coisa de eu gosto disso e tal, quais são os elementos que você pode cativar essa galera? Eu acredito que seja a ambientação do livro, entendeu? Um cenário que é comum a esse mundo geek. E também a própria questão das mecânicas de jogo dele, entendeu? Não é só você ler, não é simplesmente uma leitura. Você está interagindo com aquele livro, entendeu? Sim. É uma experiência
diferenciada nesse ponto. Você não está simplesmente lendo, você não está simplesmente imaginando a história, não. Você faz parte da história, você define a história como vai ser. Sim, sim. Muito importante isso, de você definir, né? Recentemente, eu acho que até compartilhei com você, estava jogando um jogo do Batman, né? Em que a gente assume a psique dele, né? A gente assume a persona do Batman para resolver os crimes, os problemas e tal. E é uma experiência, assim, ela é memorável, né? Porque uma coisa é você vestir de Batman e ir para uma festinha de cosplay. Outra coisa é você jogar um jogo imersivo onde você é o próprio Batman, que você precisa tomar as decisões e por aí vai. E o Raptors é mais ou menos nessa linha, né? Sem dúvida. Você assume a psique do protagonista, né? Que toma as decisões e a história vai se moldando conforme essas decisões, não é isso? Sem dúvida. Como foi que você chegou ao José Luiz, o animador, o ilustrador da obra, né? E como foi a criação disso? Você participou ou você deixou ele livre ali? Vamos lá. Primeiro, como eu conheci? Eu estava buscando um ilustrador, alguém que pudesse fazer parte desse projeto, e foi me apresentado até pela minha esposa, pelo contato que ela tinha na época com as editoras que trabalhavam ela na escola dela. Cheguei ao trabalho de Zé Luiz, fizemos contato inicial, ele gostou da proposta do Raptors, eu gostei do trabalho dele que ele tinha a oferecer, e aí o resto é história. Deu match. Deu match. Lucas, a gente está lançando aqui o Raptors versão física, certo? Inclusive, para quem quiser comprar o livro está custando R$50, tá? Livro-jogo, é bom lembrar, é um livro-jogo. Custando R$50, você pode pagar com Pix, cartão de crédito, da forma que você achar melhor. Recomendo bastante, eu já tenho o meu, já iniciei, só não vou dar spoiler, né? Talvez na quarta-feira que vem, quando a gente estiver jogando aqui com as pessoas, que a gente vai juntar uma mesinha de Raptors também, para trocar experiência com os jogadores. Talvez eu dê algum spoilerzinho da história. Mas já foi lançado digital, como falei anteriormente, né? E aí, me diz uma coisa, já tem alguma coisa sendo produzida já? Já tem uma segunda obra da Southside Studios? Já tem uma segunda obra sendo produzida, mas no momento a gente não pode dar maiores detalhes aqui. Nem uma sinopsezinha, tipo, a história vai ser disso. Não, agora não, mais pra frente. Mas eu recomendo vocês ficarem seguindo a Southside Studios nas redes sociais. Southside, como está escrito aqui, ó. Southside, que é SOUTHEDGE. Southside Studios, tá certo? Para acompanhar, porque a gente está, digamos assim, quase que encerrando o ciclo de lançamento do Raptors, né? E a gente já vai começar a focar nas próximas obras, não é isso? Na próxima obra, primeiramente, né? Porque já estava conversando até com o tradutor aqui, estava conversando com a terceira obra já, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta direta sobre a experiência do jogo, sobre o Lucas? Se quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade, viu? Pode levantar a mão. Antes de você responder, eu vou repetir a pergunta dele para quem está assistindo, porque não pegou. A pergunta, se eu errar, você me corrige, tá? Era que, embora cada pessoa tenha uma experiência diferente jogando, né? Eu que acabei de jogar, eu posso retomar a jogatina para ter uma nova experiência? Seria mais ou menos isso? Pode. A ideia é você explorar mais e mais o livro, entendeu? Não existe a questão da escolha certa ou errada, existem as consequências de cada escolha. Então, em cima disso, aquilo que você escolher hoje, agora, nessa sua caminhada pelo livro, pode não ser a mesma escolha que você faça numa segunda leitura, entendeu? A ideia é você sempre procurar um caminho diferente. Aí, aquela ideia de várias possibilidades numa mesma história, né? Interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Marcelo?
Perdão, seu nome? Lilian. E, perdão, seu nome? Sérgio. Sérgison. Fez a primeira pergunta, foi o Sérgison, e a segunda pergunta é da Lilian, né? Lilian está perguntando se uma pessoa que não tem familiaridade com o estilo RPG, não é isso? Se ela consegue jogar tranquilamente, se ela consegue prosseguir e evoluir na história. Consegue, porque também visando isso, procuramos deixar as mecânicas de jogo mais simples possível, entendeu? E da maneira mais acessível possível. O que você precisa para jogar Raptors, fora o livro, são 2 dados de 6 faces, normal, entendeu? Já para poder facilitar mais essa interação com o jogador. Ou seja, se você tiver lá encostado em casa um detetive, um war, sabe, um ludo que ficou lá encostado, o dado vai servir ali de boa. Mais alguma pergunta, gente? Não? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, em nome do Lucas e da Solfege Studio. Ele vai ter a oportunidade de agradecer também. Mas, assim, espero que vocês estejam gostando, porque a gente está basicamente no meio da experiência, tá? A gente está terminando o painel, mas tem a banda que vai chegar aí para fazer um som. A banda, deixa eu me lembrar, Arquitetos da Era Moderna. A banda Arquitetos da Era Moderna vão se apresentar aqui logo em seguida, tá certo? A gente vai terminar o painel, eles vão se organizar para fazer uma apresentação para vocês, tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando, estejam tendo uma ótima experiência de lançamento de um livro-jogo, tá certo? Eu, Eric, agradeço bastante a presença de vocês. Lucas, fica à vontade para dar suas honras. Ok, pessoal. Como eu falei antes, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui. É uma honra poder contar aqui com todos vocês. Divirtam-se, aproveitem, a noite é nossa e boa noite. Obrigado. Obrigado.